Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Cássia, para os ouvintes, para quem nos assiste em imagens também. Boa tarde, Vera. Vera, bom, começam a se formar as chapas, as candidaturas para o ano que vem, e hoje nós já demos a reportagem do Matheus de Souza com a entrevista que a Simone Tebet, a ministra do Planejamento Simone Tebet, deu em São Paulo. Ela disse que será candidata, não vai deixar o ministério, será candidata, isso com certeza, mas ela não definiu exatamente para que ela seria candidata, embora o pessoal tenha ficado com a impressão de que seria candidata a senadora por São Paulo. E até se cogitou na conversa ali entre os jornalistas de uma chapa, que seria a chapa da esquerda em São Paulo, seria Simone Tebet e Marina no Senado. Isso, essa é uma das hipóteses. Essa é uma das hipóteses que estão na mesa, Sardenberg. Ontem a ministra Marina Silva também deu uma entrevista a um programa da Rede TV, na qual ela admitiu essa possibilidade de sair ao Senado aqui por São Paulo. Para Marina é um movimento só, é deixar o governo e decidir a que cargo ela vai concorrer. Se a reeleição para deputada federal, porque ela é deputada federal por São Paulo, hoje em dia, ou se ao Senado. Para Simone, são dois movimentos, né? Porque além de decidir isso, ela tem de mudar o domicílio eleitoral, porque hoje o domicílio eleitoral dela é no Mato Grosso do Sul. Ela reconheceu que tem essa discussão sobre a possibilidade dela vir para São Paulo e disse que falou com o presidente Lula sobre isso e que eles, inclusive, traçaram uma série de cenários, mostrando que não tem nada definido. Eu conversei com pessoas muito próximas da ministra nessa sexta-feira e me disseram que uma outra hipótese, também em cogitação, é ela disputar o governo aqui de São Paulo. Por quê? Porque o Haddad está reticente quanto a essa possibilidade, ele não gostaria de disputar mais uma candidatura para perder, e o Lula teria dito aí a auxiliares que a Simone é muito boa de debate, porque ele chegou a debater com ela na campanha presidencial e que então ela poderia também ser uma boa candidata ao governo, enfrentando o Tarcísio de Freitas, fazendo ali a defesa do governo Lula e o contraponto entre o governo do PT e o governo do Tarcísio. Tanto ela quanto o Haddad poderiam cumprir essa missão. Então veja que essa definição de como vai jogar o time do Lula aqui em São Paulo é crucial para a candidatura dele à reeleição. É o ponto central da montagem da estratégia eleitoral do Lula, São Paulo. É como se daqui irradiasse a diretriz para o resto do país. E qual tem sido, né, essa diretriz? Colocar os ministros para jogo, fazer com que eles defendam o governo, defendam o que foi feito nos campos econômico, social, político, e fazer com que nos estados em que não for possível uma vitória, pelo menos o Lula chegue competitivo e o PT perca de pouco, o PT e os seus aliados, né? Para que a Simone venha para São Paulo, ela vai forçosamente ter de mudar de partido. Conversei com fontes do MDB que disseram isso, que apesar dela ser muito próxima do Baleia Rossi, ser uma MDBista histórica, né? O pai dela, o Rames Tebet, era um MDBista histórico também, não tem espaço aqui em São Paulo para uma candidatura do MDB ligada ao Lula, porque o partido aqui, hoje em dia, gravita em torno da prefeitura do Ricardo Nunes, ele é a principal liderança com mandato do MDB, o orçamento da prefeitura de São Paulo, a gente sabe, é maior do que o de muitos estados, portanto, a máquina mais poderosa que o MDB tem aqui na região sudeste, e, portanto, é o Ricardo Nunes quem manda, e ele não vai admitir que o MDB esteja com o Lula aqui em São Paulo. Então, ela iria para o PSB,
do vice-presidente Geraldo Alckmin. Isso já está com as portas abertas para quem venha acontecer. E aí só falta, então, definir as posições na chapa, né? Tanto Marina, quanto Simone, quanto Alckmin e Haddad estão aí à disposição do Lula para a montagem do melhor esquema para disputar contra Tarcísio em São Paulo. Então, são 4, né? Haddad, Alckmin, Marina e Simone Tebet. Desses 4 aí sai o candidato a governador e ao Senado. E os 2 candidatos ao Senado. A ideia, me confirmaram, é que vai de chapa completa para o Senado. Muitas vezes, no passado, se apostava assim, em lançar só um candidato ao Senado, porque aí, como elegem 2, elegeriam um da oposição e um do governo. Então, você concentraria os votos em um só. Mas experiências aí das últimas eleições mostraram que quando se faz isso, você corre o risco de perder os 2. a vaga. Com a Marta aconteceu isso, né? A Marta deixou de ser eleita senadora uma vez por conta de uma estratégia mal montada. Então, a ideia é ter 2 candidatos ao Senado e fazer a chapa completa do Lula para disputar o Senado. Então, vai ter uma combinação desses 4 para 3 vagas, sendo que o Geraldo Alckmin preferiria não estar nessa lista. Nesse rolo aí, ficar né? onde ele bem está. Bom, a gente tem uma situação, né, de alguns desses políticos, como é o caso do Geraldo Alckmin, que gostaria de não deixar o posto em que está atualmente, que não gostariam muito de se candidatar. É o caso do próprio ministro Haddad, que também não gostaria de ser candidato ao governo do estado de São Paulo, mas sabemos que também não seria fácil ele dizer não para o presidente Lula se for algo que o Lula peça diretamente para ele. Agora, se ele topar fazer isso, pelo menos nesse momento, não parece ser a candidatura mais viável. O que ele poderia, Vera, ter, digamos, de recompensa no futuro, caso haja uma reeleição do presidente Lula? Aí ele voltaria para o governo. Voltaria em outra posição, Cássia. Chega de pepino na área econômica, ele gostaria e ele teria isso provavelmente, porque, né, aceitou ir para o sacrifício mais uma vez, ele teria uma casa civil robustecida e, a partir dali, uma plataforma de lançamento para a sua própria candidatura presidencial em 2030. Então, esse é o desenho que ele vislumbra, que ele deseja. Vai ter gente contra. A gente sabe que hoje a Gleisi Hoffmann é uma opositora do Haddad dentro do PT. A gente sabe que o Rui Costa hoje é um opositor do Haddad dentro do PT. E a gente sabe que tem pelo menos um outro ministro com pretensão presidencial, que é o ministro da Educação, Camilo Santana. Então, não é que a avenida está aberta para ele, mas tem primazia quem tem serviços prestados há mais tempo. E ele tem serviços prestados ali pelo menos desde 2018, nessa coisa de sempre estar a postos quando o Lula diz que ele precisa ir para uma missão. E a Simone Tebet falou várias vezes como é isso mesmo, né? O Lula é que decide, que determina os espaços, né? É isso, ela diz que política para ela é missão, que ela sempre teve esse sentido e que ela está no projeto do Lula desde 2022, ela se ofereceu para ajudá-lo e que, então, é isso que ela vai fazer, vai ter outras conversas com ele até definir direito o que vai fazer na eleição, Sardenberg. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até semana. Até segunda-feira. Um ótimo fim de semana para vocês e até lá. Até mais.